Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que Deus falou muito comigo na semana. Eu fiquei pensando muito sobre isso, gente. E é algo que é muito comum na nossa vida, é algo que é muito comum no nosso meio, gente. E que de fato isso pode acarretar, sim, nas nossas vidas, sabe o quê? Muitos, mas muitos prejuízos, isso em diversas áreas da nossa vida. Muito prejuízo, gente. E o que é isso, pastor? É a mania que nós temos, sabe do quê? De adiar as coisas, de prorrogar as coisas, as nossas decisões, que de verdade são muito importantes a ser tomadas, só que sabe o que a gente faz? A gente sempre deixa para de... Então, presta atenção. Tem que tomar decisões, e decisões importantes hoje, gente. Você tem que tomar decisões importantes na tua vida, mas é hoje. Isso é em diversas áreas da tua vida. Muitas vezes a gente fica empurrando para de... muito para depois, gente. Sabe como é que chama isso? Procrastinação. E o que é procrastinação? Ação ou efeito de procrastinar, de adiar, de deixar para depois, para outro momento, delonga, procrastinação de prazo, característica de adiamento, de transferir algo constantemente para outro momento. Ah, não. Vai ter outro momento para fazer isso. Deixa para depois. Não vou fazer isso agora, não. Quem faz isso? Quem tá se vendo aí? Eu já fiz isso várias vezes, gente. Os que não levantaram a mão, tá me enganando. Me enganando. Eu tenho certeza. E eu não tenho dúvida nenhuma que muitas coisas, mas muitas coisas maravilhosas não aconteceram na minha vida, na sua vida. Sabe por quê? Porque nós deixamos por conta de deixar coisas para depois, gente. Coisas que têm que ser resolvidas hoje. Palavras que têm que ser ditas hoje. Atitudes que têm que ser tomadas hoje. Problemas e compromissos que nós temos que resolver hoje. Entenda isso, gente. Deus está falando com alguém aqui hoje. Tá ou não tá? Eu estava lendo, gente, uma história, estudando essa semana sobre isso. Eu estava lendo uma história de uma pessoa e que me chamou muito, mas muito a atenção. Um homem que escreveu uma carta para sua esposa, e é uma carta que ele nunca teve oportunidade de entregar, e essa esposa dele nunca teve oportunidade de ler. Esse homem era o esposo de uma comissária de bordo, e ela perdeu a vida no acidente da TAM em 2007, quem lembra disso? Os mais velhinhos, né? 2007. E o avião bateu aqui no aeroporto, bateu no próprio prédio da TAM. E muitas pessoas, é uma tragédia, muitas pessoas perderam a vida nesse acidente. E essa carta, ela mexeu muito comigo, porque é uma carta recheada, sabe do quê? De si. Atitudes que deveriam ser tomadas, mas não foram tomadas a tempo. E o tempo passou. Olha o que ele escreveu para sua esposa. Eu peguei isso na internet, estudando, e isso me veio à mente para poder compartilhar com vocês. Olha o que ele escreveu. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que protegesse você. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz, eu filmaria cada gesto, cada palavra sua, para que pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para parar e dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez que eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, eu não pensaria, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então posso deixar isso para A gente sempre acredita que haverá um amanhã para se fazer uma revisão, uma correção de rumos, ou dizer um para o outro, eu te amo.
O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. Hoje pode ser sua última chance de segurar bem apertada a mão da pessoa que você tanto ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer hoje? Porque se o amanhã não vier, você com certeza se arrependerá pelo resto da sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito ocupado para dar aquela atenção para a pessoa que você tanto ama. Aquilo que acabou sendo o último desejo dela. Então, abrace seu amado, sua amada, seus filhos, bem apertado, e diga o quanto você os... Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de... Pois o passado não volta, e o futuro talvez não chegue, não exista. Gente, a história ela é triste. Não é para vocês saírem daqui chorando, falando que o pastor falou que eu vou morrer amanhã, não. Não é nada disso. Mas motivo dessa leitura para a gente refletir a importância que nós temos de aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Meu desejo de verdade é que você saia daqui hoje falando consigo mesmo, eu não deixo mais nada para amanhã, vou aproveitar as minhas oportunidades hoje. Certa vez, Jesus chama um discípulo para caminhar com ele. Jesus fala assim, vamos lá, vamos trabalhar. Daí esse discípulo fala assim para Jesus, Jesus, deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Aí Jesus vira para ele e fala assim, deixa que os mortos enterrem os seus, parece que Jesus foi um bruto. Mas Jesus não foi, porque na maioria das vezes as pessoas querem fazer coisas para pessoas quando elas estão, e o tempo passa. Então, tem muita gente que está vivo, e vive como se estivesse morto. E Deus está falando assim, ei, a hora é agora, o momento é oportuno, viva o seu hoje, como se fosse a última vez. Como se fosse a última vez. Não espere as coisas acontecer, para você começar a fazer. Então, se eu fosse você, eu já começava aproveitando de fato esse ambiente de milagres, esse ambiente, essa atmosfera onde Deus se faz presente, falando para ele, Senhor, hoje eu vou entregar a minha melhor adoração, Senhor, hoje será o meu melhor culto, hoje, Senhor, será o meu melhor levantar de mãos, hoje será a minha melhor oferta ao Senhor. Eu não saio de casa, e de verdade, eu não saio de casa se não for para entregar para Deus o meu melhor. Quarta-feira foi incrível aqui. Hoje de manhã foi extraordinário o que Deus fez, mas eu tenho certeza que hoje, agora à noite, será infinitamente melhor. Porque a minha expectativa ela é muito maior. E eu vou entregar algo muito melhor para Deus hoje. E vai ser agora. Se eu tiver que pregar, e se for a última vez que eu subo nesse altar para pregar, eu tenho que dar o meu melhor para Deus. O meu melhor para Deus, eu não vou fazer algo de qualquer jeito, eu vou dar o meu melhor para Deus. Tem muita gente que fica aí esperando, gente. Você sabe que há um mês atrás, mais ou menos, eu convidei um pastor para ministrar aqui. Isso foi numa terça-feira, nós temos os cultos de quarta. E eu convidei um pastor muito amigo meu. E a gente sempre se falava. Porque pastor tem hora que tem que falar com alguém, gente. Precisa falar com alguém, né, pastor Vladimir? A gente se fala, que eu e Elis estamos sempre se falando. E eu liguei para a gente falar de algumas coisas e convidar ele para ministrar aqui.
E ele falou para mim, sabe o quê? Na terça-feira, ele ia pregar na quarta, ele ia pregar na outra quarta. E ele falou para mim na terça-feira, eu estarei aí de qualquer jeito. Isso foi na terça. E na quarta eu vim para o culto, eu estava aqui, ó, o pastor pregando, eu estava aqui no WhatsApp. Falando com ele pelo WhatsApp, pedindo para ele a foto para colocar na onde? No criativo, nas artes da igreja. Isso foi na quarta noite. No domingo, na quinta-feira, por volta da 1h, eu fiquei sabendo que ele já não estava mais. O Senhor aprove o Senhor o chamar. O cara da minha idade, saudável, muito saudável. Mas ele não sabia do amanhã. Ninguém sabe do amanhã. Entendam? Então tudo que você tiver que fazer, faça hoje. Você quer ter uma vida transformada aqui? Você quer ter uma vida transformada? Então olha para o teu vizinho e fala assim para ele, ó, só se for hoje. Só se for hoje. É hoje, não é amanhã, tem que ser hoje. Se eu fosse você, se eu tivesse sentado nesse banco aí agora, eu já dava um beliscão na fofa e falava, eu te amo demais, e tem que ser hoje. É isso, gente. A gente fica assim, meio sem saber o que falar, foi que falar mesmo. O pastor Vladimir não perde a oportunidade ali não, já está ali, ó. Vem cá. É isso, gente, a gente tem que viver a nossa vida no hoje. 41 anos, aí ó. 41 anos dando apertão. Aí. E aí Deus falou comigo num texto. Deus falou comigo num texto, eu quero compartilhar com vocês. E o texto está lá em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. 10:46 em diante. E depois, a versão está diferente. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de... Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, e ele está te chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero... Vá, disse Jesus, a sua fé o... E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. O texto é conhecido, gente. O texto é muito conhecido, mas Deus me trouxe esse texto para falar sobre esse assunto, porque esse cara é um cara que aproveitou a oportunidade que ele não deixou passar a oportunidade. Ei, presta atenção, tem coisas que passam, que você tem oportunidade hoje, e elas passam, e tem oportunidade que não voltam mais. A Bíblia fala que Jesus estava saindo de Jericó, certo? Nós acabamos de ler. Jesus já tinha passado por Jericó algumas vezes. Uma delas foi em Lucas 19, quando ele está entrando em Jericó. E uma outra grande multidão também estava por lá. Aí um homem chamado Zaqueu, ele enfrentou toda a multidão, subiu numa figueira brava, porque muitas vezes a multidão atrapalha a gente, de alcançar aquilo que nós precisamos. Muitas vezes nós ficamos escutando essas vozes da multidão e isso faz a gente perder o foco. Mas Zaqueu não. Zaqueu, quando ele viu aquela multidão, ele falou: eu vou dar um jeito, eu vou ter uma atitude. E ele subiu numa figueira. E aí Jesus, quando viu ele naquela figueira, falou: Zaqueu, desce daí. Eu vou hoje repousar na tua casa. E aí esse texto termina falando assim: amanhã entrou salvação na sua casa. Jesus falou isso para Zaqueu? O que Jesus falou para Zaqueu?
hoje entrou salvação na sua casa, por conta de uma atitude de Zaqueu. Entenda isso. Zaqueu fez algo diferente de todo mundo, sim ou não? Todo mundo estava onde? No meio da... Zaqueu fez o quê? Subiu numa figueira. Você quer receber milagre? Quem quer receber milagre? Faça coisas diferentes dos outros. Muda a maneira, muda o jeito, mas faça. Porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. E o texto fala que Jesus estava saindo de Jericó. Bartimeu não tinha essa informação que eu e você temos hoje. E qual é a informação? Que seria a última vez que Jesus passaria por Jericó. Jesus estava indo para Jerusalém, e ali ele ia ser preso, condenado e crucificado. Ou seja, se Bartimeu perdesse essa oportunidade que ele estava tendo, nunca mais ele teria outra, ou seja, era uma oportunidade única. Talvez hoje seja a sua única oportunidade de levantar suas mãos, adorar com toda a tua força, de falar para a tua esposa, para os teus filhos, o quanto eles são importantes para você, gente. A gente tem que entender isso, tem oportunidades que são únicas. E esse texto é interessante porque ele me estimula, e ele tem que te estimular também a viver todos os seus dias como se fossem únicos. Jesus, ele estava indo para Jerusalém. Aí Bartimeu, ele teve uma atitude, fala comigo, uma atitude. Ele teve o quê? Uma atitude. Ei, presta atenção. Eu quero que você entenda o negócio. Esse ambiente aqui é um ambiente de milagre. É um ambiente de sobrenatural. E a sua atitude aqui hoje pode definir o seu futuro. Pode definir o seu futuro amanhã. Jesus está nesse lugar, gente. Isso significa, sabe o quê? Que tudo que você precisa está onde? Tudo que você precisa está Então se levante com atitude, clame pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus e toque nele hoje. Toque nele hoje. Entenda isso. Presta atenção. A Bíblia fala que uma mulher que sofria há mais ou menos 12 anos. 12 anos do quê? De um fluxo contínuo de sangue. E a Bíblia fala que ela já tinha gastado tudo e nada resolvia, nada funcionava. Aí eu aqui imaginando, talvez ela saindo da sua última consulta, indo para casa toda cabisbaixo, triste, porque nada resolvia, ela viu o quê? Ela viu uma multidão. E no meio daquela multidão estava quem? Jesus. Sabe o que aquela mulher fez? Ela enfrentou toda a multidão. Naquele dia, ela não deixou para amanhã. De repente ela poderia falar assim, eu não vou, é muita gente, eu não vou não, melhor não. Só que talvez aquele amanhã nunca viria. Ela enfrentou toda a multidão, tudo que tinha pela frente, todos os obstáculos para fazer, sabe o quê? Para tocar nele. E quando ela tocou nele, automaticamente ela foi... Ela aproveitou a oportunidade que ela tinha. Entenda isso. Tem oportunidades que são... Lucas capítulo 5 fala do quê? De um homem coberto de lepra. E quando ele viu Jesus passando, ele não ficou preocupado com o que eu ia dizer, porque um homem coberto de lepra não era para estar ali, naquele lugar, era para estar no leprosário. Mas ele rompeu com a multidão, com medo, com tudo que tinha pela frente, e ele foi até Jesus e falou, Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tocar. E Jesus olhou para ele e falou assim, filho, a coisa que eu mais quero é te curar. A coisa que mais Jesus quer, entenda isso, é te tocar, é te curar, é te sarar, é te transformar. Só que eu e você temos que ter uma atitude. Uma atitude. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente perde as oportunidades da vida, a gente deixa as oportunidades passarem. Você quer ver uma outra? Livro de Esther. Um homem chamado Assuero, rei, cara poderoso, rei da Pérsia.
Ele comandava, sei lá quantas nações, quantos estados, sei lá, era muita coisa, muito reinado, era muita coisa, ele cuidava de muita coisa. Vamos trazer para cá, como se fosse o presidente da república. E ele cuidava, sabe do quê? Dos estados, das cidades, ele cuidava de muita coisa. E aquele cara decidiu o quê? Casar. Ele queria uma esposa. Aí ele manda lá, o subordinado dele, fazer o quê? Fazer as inscrições da mulherada lá, para ele casar. E olha o tipo de gente. A filha a princesa lá do estado de Roraima, da Bahia, é só filha de gente bacana. Só gente top, gente com 3 idiomas. Quem se alistou ali para casar com aquele cara, só era mulherada nível hard. Aí um homem chamado Mardoqueu, quem era Mardoqueu, gente? Mardoqueu era um cara, um exilado, um judeu, que estava vivendo lá na Pérsia. Um Zé Ninguém, um cara que ficava vivendo nas portas do palácio. Só que esse cara é um cara que nos ensina muitas coisas, porque é um cara que não perdeu a oportunidade. E ele tinha uma prima que chamava Esther. E sabe o que ele fez? Ele falou: Esther, é o seguinte, a gente tem uma oportunidade, o rei quer casar. Muitas pessoas lá já fizeram a sua inscrição lá. Eu vou fazer a sua também, vamos lá fazer a sua também. E ela falou assim: mas eu? Não tem jeito, eu nasci na periferia, eu estudei em escola pública, eu não tenho dinheiro, eu só falo dia de mês. Eu não sei, eu não tenho inglês, não tenho espanhol, não tenho essas coisas. Eu não tenho condições, o povo lá usa roupa de marca. Eu uso o que chute. Como esse cara vai olhar para mim? Eu não sou ninguém. E muitas vezes a gente pensa isso. A gente fala: é impossível. Como é que eu vou concorrer àquela vaga? Como é que eu vou entrar naquela empresa? Como é que eu vou conquistar a faculdade? Porque eu não consigo, não tenho cursinho, não tem nada, não consigo. A concorrência é desleal. Mas Mardoqueu, ele tinha uma visão. Ele tinha visão, e é o que Deus quer para mim e para você, que você e eu tenhamos, e aproveite o que? As oportunidades. E ela foi lá, fez a inscriçãozinha dela. A Bíblia fala que Mardoqueu olhou para uma mulher, olhou para outra mulher, mas quando ele viu Esther, ele se afeiçoou por ela. Deixa eu falar um negócio. O coração do homem está nas mãos e ele inclina para o lado que ele quer. Faça a sua parte, que Deus faz a dele. Você não é um Zé Ninguém, você é filho do Rei, do Senhor dos Senhores, do leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aleluia, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Você não é um Zé Ninguém, só que você tem que aproveitar as oportunidades que estão diante de você, e são hoje. Hoje, entenda isso, aleluia. Verso 47 do texto, fala assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Presta atenção, a Bíblia fala que quando ele ouviu falar que era Jesus, ele começou a fazer o quê? Então entenda que a Bíblia fala que, Romanos 10, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a... Então a nossa fé, ela vem pelo Tanto é que Hebreus capítulo 3, verso 15 fala o seguinte: se amanhã você ouvir a minha voz, não endureça o seu... É isso que ela fala? Deus não tem coisa para amanhã é minha e sua, filho. Deus não vai fazer, vou fazer um milagre amanhã, não. As coisas de Deus é para hoje. Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. É para hoje. É para hoje, gente. O nosso Deus é o Deus de hoje. Eu não sei se você tem que tomar uma atitude, uma decisão hoje, mas se eu fosse você, eu não pensaria em outra coisa. Tem que ser hoje. Se você já está pensando no amanhã, esquece isso, é hoje. E aí a Bíblia fala que Bartimeu, ele ouviu o quê? Os testemunhos, as coisas que Jesus fazia,
o cego que enxergou, o mudo que falou, o paralítico que andou, e ele estava escutando esse monte de testemunho, porque ele não enxergava, mas ele ouvia. Ou seja, a fé, ela gera em nós o quê? Ouvir gera em nós o quê? Então quando a gente ouve, isso vai criando dentro de nós fé, isso vai gerando dentro de nós fé. Ei, presta atenção, você quer um exemplo? Um exemplo muito prático. A gente escuta muito, né, Eli? Casais, problemas de relacionamentos. Muita gente, vem a mulher aqui e começa a falar assim, ó. O meu marido é assim, 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 assim. Daí você olha para a mulher e fala, meu Deus. É osso. E a gente escuta isso com muita frequência. Aí, presta atenção. Você que está com problema no relacionamento, você escuta esse testemunho. Que essa mulher, ela teve um casamento turbulento, mas Deus curou. Deus sarou, Deus transformou, restaurou. E aí você que tem um probleminha no casamento, você vai lá e escuta essa mulher falando o que para você? Que o casamento dela era como? Assim, 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 era assim, 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 o cara era zoado, só que Deus transformou. Daí você começa a olhar para ela e fala assim, meu Deus, o meu casamento, o cara só é assim, 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 mas o dela, o cara era como? Aí você vai olhar para isso e vai falar o quê? Se Deus fez isso com ela, Ele também pode fazer isso para... Porque a fé vem pelo ouvir. Então a gente ouve os testemunhos e isso gera em nós fé, gente. Isso gera em nós muita fé. Entenda isso. Então a gente tem que aproveitar, tirar proveito de tudo que a gente escuta, porque isso cria em nós fé. É assim, isso para tudo na vida. Tem pessoas, gente, que já quebrou, eu já quebrei umas 4 empresas. Comecei novo a trabalhar, de empresário. Não dava certo ali, não dava certo aqui, não dava certo ali. Só que eu não desisti. Eu continuei o quê? Fazendo, tentando, trabalhando. E Deus fez o quê? Deus me abençoou. Talvez você entrou aqui e não deu certo uma coisa na tua vida. Isso não significa que não vai dar certo a outra. Se você sentar para falar comigo, você vai escutar e falar, eu andava 12 anos atrás num carro cheio de barato com as minhas filhas. Com uma filha só, né? Porque não tinha dinheiro para... Quebradinho. Mas Deus fez na minha vida. E se Ele fez na minha vida, Ele também vai fazer na tua vida. Aleluia! Então a gente, se você vê que... Quem é que viveu o milagre aqui? Quem já viveu o milagre de Deus aqui? Algumas boas pessoas. Talvez você que não levantou a mão, você não viveu o milagre de Deus ainda. Mas se eu fosse você, eu colava pelo menos de uma e fala assim, fala para mim o que Deus fez na tua vida aí. Me explica aí. Me fala como é que foi. Porque isso vai gerar dentro de você o quê? E você vai falar assim, cara, se fez nele, é possível que faça em mim. É que a gente muitas vezes não se interessa pela vida dos outros. A gente não para escutar a vida dos outros. E aí muitas vezes isso não acontece nada na tua vida porque você não dá atenção para a vida dos outros. E quando eu falo de atenção, não é para você ser um fuxiqueiro, é para você absorver aquilo que é importante. Tem muitas pessoas que viveram muitas coisas de Deus aqui incríveis. E de fato, e olha que interessante. A Bíblia fala que Bartimeu, quando vê Jesus, verso 48. Verso 47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, ainda mais.
Preste atenção. Isso é muito interessante daí na igreja. Porque muitas vezes a gente vê um irmão, uma irmã dando uns glória a Deus, power. Sim ou não? E a gente olha e fala assim, ixi, podia baixar o volume. Tenho certeza que talvez você já pensou isso. Mas sabe por que você pensa isso? Porque você não sabe o que Deus já fez na vida dela. Você não sabe o que Deus fez na vida dela, aí você fica aí, ó, falando dos outros. Se o cara está dando glória a Deus alto, minha vontade é de colar nele e falar, e aí, o que aconteceu? Porque isso vai gerar em mim o quê? Isso vai gerar em mim fé. Entenda isso. Ei, Bartimeu, ele, enquanto as pessoas repreendiam, ele continua o quê? A gritar. Enquanto o povo falava, baixa o som, ele gritava mais. E Bartimeu recebeu o milagre, por quê? Porque ele fez diferente do que os outros. Os outros não falavam nada, ele gritava e gritava exagerado. Se eu fosse você, eu seria extravagante essa noite, gritando, louvando. Eu vou dar até um minutinho para você levantar o som da tua voz e falar o quanto ele é bom para você. O quanto ele é bom para você. Ele é incrível. Bartimeu recebeu algo de Deus porque ele foi perseverante, ele foi insistente, ele foi humilde, e o resultado de tudo isso foi, sabe o quê? O milagre. Quer obter milagre de Deus? Faça coisas diferentes. Faça coisas diferentes, gente. O povo falava o quê? Bartimeu, para de gritar. E ele gritava cada vez mais. Agora preste atenção comigo aqui. Quando a rapaziada estava mandando Bartimeu parar de gritar, cala a boca aí, ceguinho. Bartimeu podia sim ou não virar para a pessoa e falar, cala a boca você, Por que você está mandando eu ficar quieto? Eu não vou calar a boca não, seu chato pra caramba. Podia ou não podia? Mas ele não fez. Porque se ele perdesse tempo aqui falando, não vou fazer não, você é chato, sabe o que podia acontecer? Jesus podia. Então tome cuidado com as distrações. Tem coisa tirando você do foco. Você está parado em coisas que não deveriam e está deixando Jesus passar na tua vida. Ei, é hora de você focar no que é importante e deixar o que não presta para depois. Deixa o povo falar o que quiser, porque você sabe o que você precisa de Deus. Não perca tempo com distrações. Não perca tempo com distrações. Você quer ver um negócio interessante? Mateus 7. Mateus 7 vai falar de uma mulher Cirofenícia, uma mulher que era grega. E ela estava com um problema gigante em casa, a filha dela estava endemoniada. E ela ouviu falar que Jesus estava, olha aqui, ela fez o que? Ela ouviu que Jesus estava jantando com seus discípulos. Essa mulher, ela rompeu tudo que tinha, chegou lá na casa e falou para Jesus, Jesus, eu preciso de ajuda. Daí Jesus olha para ela e fala assim, ei, mulher, não tem jeito não, como é que pode? Como pode o Senhor dar o pão que está à mesa para os cachorrinhos? Não pode não. Daí ela vira para Jesus e fala assim, Senhor, mas até os cachorrinhos que estão debaixo da mesa comem das migalhas do seu Senhor. Essa mulher, ela foi tão humilde, mas tão humilde, e aquilo causou no coração de Jesus um impacto tão grande, que ele falou assim, quer saber? Não tem como não atender, vai que a sua filha já está sã. A humildade não tem jeito, aleluia, mexe no coração de Deus, não tem jeito. A Bíblia fala que um coração quebrantado e contrito, Ele nunca vai desprezar, Ele nunca vai desprezar. Lucas capítulo 7 também fala que Jesus cura o servo de um centurião. Esse centurião, ele está com um problema, seu servo que ele muito gostava, estava doente. Jesus, olha o que o texto fala, se você falar Mateus 7 verso 13, você vai ver que está lá, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus,
E ele, olha lá, ele ouviu falar de... E ele vai até Jesus. Ele fala: Jesus, me ajuda, o meu servo está doente. Daí Jesus fala para ele assim: faz o seguinte, filho, vem até onde eu estou aqui. Ele falou: não, eu não sou digno de entrar na tua casa, eu não sou digno de entrar aí. Apenas um comando teu, eu tenho certeza que o meu servo vai ficar bem, porque eu também tenho soldados, eu dou um comando, ele vai, o outro vai, ele vem, é uma parada assim. E aí Jesus fala: eu nunca vi em Israel tanta fé assim. Ei, presta atenção. Esse homem, ele tirou o que de Jesus? Uma admiração pelo tamanho de fé, pelo posicionamento que ele tinha. Jesus não resiste. Entre diante de Deus hoje com o coração aberto. Mas tem que ser hoje, gente. Tem que ser hoje. Ei, verso 50. Olha o que o texto fala. Verso 50, cadê? Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Nós estamos falando de um cara que não tinha dinheiro, um cara que não enxergava, um cara que não tinha alegria, um cara que não tinha nada, gente. A única coisa que esse cara tinha era uma capa. E essa capa era uma capa que o próprio Estado dava pro paralítico ali, pro cego. Para quê? Para que ele fosse regulamentado naquela sua profissão. Então ele só tinha aquela capa. E a Bíblia fala que ele lançou fora ele lançou fora a única coisa que ele lançou fora a única coisa que ele... Isso fala do quê? Isso fala de desprendimento. Bartimeu se desprendeu de tudo que poderia ser uma barreira na vida dele para ir até Jesus. Talvez o que falta é você se desprender hoje de algumas coisas que estão impedindo de você viver um outro nível de vida com Deus. Eu não sei o que é. Esses dias o pastor Eli pregou sobre que a gente tem que largar o nosso jumentinho. Eu não sei qual que é o seu jumentinho, eu não sei o que é que você tem que se desprender, mas tem coisas que têm prendido você para viver um outro nível de vida com Deus. Eu não sei se é um orgulho, uma falta de perdão, uma arrogância. Eu não sei se o que é um relacionamento extra. Eu não sei o que falta você se desprender, mas a partir do momento que Bartimeu lançou fora a capa, se desprendeu daquela única coisa que faria a diferença, ele recebeu de Deus o quê? O milagre. Ei, presta atenção. Eu não sei, mas você sabe o que você precisa se desprender hoje para viver um outro nível de relacionamento com Deus. Quem precisa de milagre? Então talvez hoje seja o dia, à noite, de você se desprender de algumas coisas. Verso 51. Olha o que o texto fala. Jesus fala para Bartimeu: o que queres que eu lhe? O que queres que eu lhe? Perguntou Jesus. Olha que coisa maluca. Ele pediu algo que mudaria a sua vida para sempre. Essa é a pergunta talvez da noite, que Jesus tem feito para muitos que aqui estão. O que queres que eu lhe? Bartimeu era um cego, mas era um cego que tinha visão. Tem muita gente que enxerga, mas não tem visão de nada. Bartimeu era cego, mas tinha visão de reino. Tem muitas pessoas que têm vivido de esmola, porque Deus, Ele é gracioso. Ele até pode te dar um milagre, fazer algo na tua vida. E tem muita gente vivendo de milagre de Deus. Isso vai te levar só mais um período, só mais um estágio. E tem muita gente vivendo assim. Bartimeu falou assim: eu não quero só enxergar, porque se o Senhor me levantar, se o Senhor abrir a minha visão, eu quero caminhar com o Senhor o tempo inteiro. Ele pediu algo que ia mudar a vida dele, gente. A gente muitas vezes só quer o que Deus pode dar ali, momentaneamente. Jesus está perguntando: o que você quer que eu lhe faça? O que você precisa que eu faça com você? Bartimeu falou: eu quero ver.
Eu quero ver. Ele queria ter a sua vida transformada para sempre. Para sempre. Quem quer ter uma vida transformada para sempre? Aleluia. Jesus está falando hoje, pode ser a sua oportunidade. O texto é tão interessante, que o texto continua falando assim, ó. Vá, disse Jesus, a sua fé Imediatamente ele recuperou a visão, e ele fez o que? Ele seguiu Jesus pelo caminho. Muitas vezes sabe o que a gente faz? A gente recebe de Deus um milagre. A gente recebe de Deus um emprego, uma cura no físico. A gente recebe de Deus muitas coisas, sim ou não? Só que a gente não faz igual Bartimeu. A gente deixa Deus de lado e não continua caminhando com Deus, porque a gente só quer o que Deus pode. Bartimeu não queria só o que Deus pode dar. Bartimeu queria andar com o dono da bênção. Tanto é que a Bíblia falou assim, e ele seguiu Jesus pelo... Quem quer seguir Jesus? Então você tem que mudar a tua maneira de pensar, mudar a tua visão, o teu foco. Você tem que focar de fato no céu. Ei, Deus de fato é o dono do milagre. Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, do que você espera. Mas Deus está falando, só isso é muito pouco, eu tenho mais para dar para você. Deus tem muito mais para dar para você. Talvez você venha aqui buscar uma cura no físico, como Bartimeu. Deus deu para ele, antes de curar qualquer coisa, a salvação. Que isso vale muito mais do que qualquer outra cura. Ei, a sua fé, você percebe que a fé foi gerada dentro. Então tudo começa de dentro de nós para fora. Jesus primeiro ele trata o espiritual para depois ele tratar o físico. Deus primeiro ele quer te salvar, porque o demais ele acrescenta. Eu queria que você se levantasse agora. Preste atenção. Tem algumas coisas nas nossas vidas, na minha vida, na tua vida, que tem que ser feitas hoje. Este é um ambiente de milagres. Jesus se faz presente neste lugar. Se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade. Bartimeu clamou e clamou alto. Muitas vezes a gente não clama porque a gente tem vergonha do vizinho da direita, do vizinho da esquerda, mas quem vai pensar de mim? Nossa, eu sou tão bonitinha e eu ficar dando glória a Deus, vão pensar o quê? Daí o homem fala assim, se eu der glória a Deus, eu sou machão. Se eu aumentar o tom da minha voz para glorificar a Deus, vão pensar o quê de mim? Bartimeu gritou, a multidão repreendia, ele gritava mais, porque ele sabia o que ele precisava. Você sabe o que você precisa, você sabe o que precisa, então eu vou te convidar hoje a você clamar, mas clamar ao Senhor, porque Ele está neste lugar, e esse ambiente é um ambiente de milagre. Não perca a oportunidade que Deus está te dando neste ambiente. Salmo 133 fala que é num ambiente desse que Deus ordena a bênção. Então entenda, tem bênção para você neste ambiente. Só que levanta suas mãos e comece a adorar a Deus agora, como se fosse a sua última vez, como se fosse a sua última oportunidade. Esquece os boletos de amanhã, esquece a empresa de amanhã, esquece tudo agora, e aumenta o tom da tua voz e fala o quanto Ele é importante para você, o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você o quer, o quanto Ele já fez a tua. Só agradece, fala: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, eu estou aqui, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Ei, comece a clamar, comece a conversar com Ele. Você tem 2 minutos aí, 3 minutos, você e Deus.